Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria, reverência, devoção, respeito, que nos achegamos diante de Ti mais uma vez, ao iniciar de um novo dia. E o fazemos confiados, única e exclusivamente, nos méritos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos proporcionou a redenção, a salvação e a reconciliação com o Senhor. Te louvamos por essa porção da tua palavra, em que o Senhor continua a nos alertar e alertar o seu povo para a necessidade de um culto e de uma vida cultica por inteiro, que toda a nossa vida tem que ser uma expressão de culto. O Senhor chama atenção pelo afastamento do Senhor, o Senhor chama atenção
pelos pensamentos indevidos de que o ímpio prospera e o justo não. O Senhor nos chama a atenção sobre a necessidade de não sermos apegados às coisas materiais, e isso é demonstrado na fidelidade, nos dízimos e nas ofertas, isso é palavra do Senhor. Os dízimos e ofertas são parte do nosso culto, não são a essência do livro de Malaquias, mas é um exemplo dado pelo profeta de como muitas vezes somos infiéis ao Senhor e ao seu culto, quando, na palavra do profeta, roubamos a Deus. Nosso tempo, o Senhor nos dá 24 horas por dia e nós não te devolvemos nem sequer o dízimo desse tempo, que daria 2 horas e 24 minutos. Também não temos sido fiéis com os nossos bens e recursos. É muito comum nos deixarmos levar por aquilo que nos agrada e por esse ensino pós-moderno de, de que dízimos e ofertas são coisas do passado, coisas da lei, são coisas para Israel e não para a igreja. Mas tua palavra não nos ensina assim, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus nos fala que nós devemos ser fiel em tudo. Lá no Evangelho, ele fala que, repreendendo os religiosos que eram fiéis, entregavam os dízimos do cominho, da hortelã, mas não exerciam a graça e a misericórdia. E o Senhor os parabeniza por ser fiel nas pequenas coisas, mas os repreende por não ser fiel nos outros. Mesma coisa acontece hoje. Ou nós somos fiéis ou infiéis, e isso inclui tudo, inclui a nossa devoção, inclui o nosso culto, a nossa vida em comunidade, inclui os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós não pagamos dízimos, nós trazemos à casa do Senhor, nós devolvemos aquilo que não é nosso. Por isso que o Senhor usa uma palavra tão dura. Talvez a palavra moderna não seria roubo, mas seria apropriação indébita. É quando você usufrui algo que não é seu. Os 10% de toda a nossa renda, até mesmo do nosso tempo, não nos pertence, é do Senhor. E nós precisamos aprender a restituir ao Senhor, conforme a sua bondade, a sua misericórdia. Quem sabe, se ainda não conseguimos entregar o dízimo do nosso tempo, 2 horas e 24 minutos, quem sabe a gente comece com 24 minutos por dia, entre leitura bíblica, oração, meditação, comunhão com o Senhor, cânticos de louvor, que o Senhor nos conduza a uma vida de fidelidade, que o Senhor nos ajude a nos desapegarmos nas coisas deste mundo, sermos gratos ao Senhor e reconhecer o Senhor em nossos caminhos e demonstrar isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que sejamos ofertantes generosos, que possamos compreender que dízimo e oferta é parte da nossa vida de culto e que, compreendendo isso, o façamos com alegria, para a honra, glória e louvor do teu nome. Clamamos que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, que o Senhor abençoe os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração. O Senhor abençoe também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um, que sobre nós possa ser manifesto a tua palavra neste texto de Malaquias, que termina dizendo que então se veria a diferença entre que serve a Deus e que não serve. Que a nossa vida possa ser um exemplo da diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Que os nossos relacionamentos sejam puros, que o nosso relacionamento com os irmãos sejam puros, que o nosso relacionamento com o Senhor seja puro e de fidelidade. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, dá crescimento à tua igreja. Em especial no dia de hoje, um dia que separamos e consideramos um dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de
culto, o dia de comunhão com a igreja. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que o Senhor fale conosco pela tua palavra, que o Senhor nos visite, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que possamos ser renovados, revigorados, e que na comunhão com os irmãos o Senhor ordene a vida e a bênção sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo e glorioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.